justo por la fe vivirá. O sea, Sua vida, ¿hasta sua vida dónde abarca ese vivirá? ¿Será solamente en tu relación con el Señor? ¿O tiene que ver con todo lo que tú eres, con toda tu vida? Viver por fé é viver dependente do Criador. É aquilo que nós falamos no vídeo anterior, é tirar toda a possibilidade de uma obra nossa. É viver creyendo. É viver crendo. Olá, seja bem-vindo. Você está no CurtaCast, o podcast do Curta do Evangelho. São vídeos curtos, com profundidade. Sempre abordamos o Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia. Vamos a hablar de esta pequeña palabra llamada Duas fe. letras. La fe. Fé. Bíblia tá com boné fé. Este gorro es de él, pero lo tuve también. Sem mais delongas, vamos ler então Hebreus 11. Diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Antes de eu começar explicando o que nós entendemos por fé, segundo a interpretação da Bíblia, eu queria trazer um exemplo de uma pessoa que Jesus Cristo elogiou de tamanha fé. E o curioso é que esta pessoa não era judeu. Essa pessoa não era hebreu. Essa pessoa não fazia ofertas nos templos, não fazia cerimônias religiosas. Essa pessoa era um centurião romano. Vamos ler em Mateus 8. E entrando em Jesus Cafarnaum, um centurião vem à sua presença e roga: Senhor, o meu criador em casa paralítico está violentamente atormentado. E Jesus fala o seguinte: eu vou na sua casa e eu vou dar saúde para ele. Olha a resposta do centurião. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criador sarará. Pois eu também sou homem sob a autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E eu digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, só diga uma palavra, e ele vai se sarar. E a Bíblia fala que Jesus se maravilhou ouvindo isso. Em verdade, e Jesus disse aos que estavam seguindo ele: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Eu peguei para entender esse versículo, essa passagem, por que Jesus elogiou um centurião romano. Eu comecei a esquadrinhar as palavras. Primeiro, o centurião romano chega numa atitude de espírito humilde. Chega primeiro reconhecendo que Jesus ele é a autoridade. Centurião chega reconhecendo que não é digno de receber Jesus em sua casa. Então eu começo já a tirar algumas interpretações. O centurião romano olha para Jesus e crê em suas palavras. O centurião romano ele olha para Jesus e ele endossa o que Cristo está falando, porque Jesus Cristo, ele falava ser o Filho de Deus. Ele falava ser o próprio Deus. Ele falava ter autoridade para curar as pessoas. E o centurião romano, quando dizia que dize uma palavra e meu servo será curado, ele estava apontando que Jesus tinha poder para curar, ou seja, que ele era o próprio Deus. Então, o que o centurião estava reconhecendo em Jesus, muitos dos judeus não estavam reconhecendo. Muitos estavam confrontando, muitos não criam que ele era o próprio Deus, e muitos acusavam que ele estava curando por bruxaria, por arte das trevas. Então, um centurião romano, pensa bem, um centurião romano, aquele que estava com aquela incursão sobre os judeus, que estavam dominando por mão de ferro os judeus, cobrando altos impostos, um centurião chegar diante de Jesus e se rebaixar, falar assim: eu não sou digno de receber você. Ele estava olhando para Jesus e falou assim: você está abaixo de uma autoridade. Deus, o Pai, te deu autoridade, então tudo que você está falando é a verdade. Então a gente olhando a história do centurião com Jesus Cristo, a gente começa a entender que a fé é olhar para Cristo, é escutar suas palavras e crer. Porque o centurião podia muito bem
uma atitude autoritária, porque ele era homem sob autoridade, irrelevar o que Cristo estava falando, mas ele se colocou numa atitude humilde e creu na voz dele. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se veem e a certeza das coisas que se esperam. Primeiro, firme fundamento das coisas que se veem. Então a fé, primeiro, é uma coisa que a gente consegue enxergar, consegue apalpar, consegue vivenciar. É uma coisa objetiva, é uma coisa palpável. E a certeza das coisas que se esperam. Por exemplo, o que é objetivo? A palavra de Deus. Cristo falou que voltará. Cristo falou que morreu pelos nossos pecados. Isso é a parte objetiva. Agora, o que é a certeza das coisas que se esperam? Aquelas coisas subjetivas, aquela coisa que nós não podemos apalpar. Então, Cristo falou que vai voltar. Foram só palavras. Só que você tem uma forte convicção espiritual no seu coração que endossa tudo isso. Eu acredito que o centurião, eu me colocando na situação do centurião. Centurião olhando para Jesus Cristo falou, todos dizem que Jesus Cristo cura. E eu vi ele curando. Então, certamente, se eu falar para ele curar, somente pela sua palavra ele será curado. Porque ele recebeu uma convicção no seu coração, fora o que ele estava vendo. Então, são duas faces de uma mesma verdade. A fé são duas faces de uma mesma verdade. O objetivo e o subjetivo. Jesus chega a falar que se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pediria para aquela árvore se movimentar daqui e se plantar lá. Ou você pediria para essa montanha se movimentar daqui e levantar lá e a montanha se movimentaria. A pergunta é, alguém já fez isso? Eu nunca vi ninguém mover montanha. Mas a Bíblia fala que a fé move montanha. A resposta é, a montanha só se move se Deus falar para você que aquela montanha se movimentará. Moisés, quando estava peregrinando no deserto, Deus falou assim, fala com a rocha, que a rocha sai água. Ou então, na outra ocasião, bate na rocha com o cajado, que da rocha vai sair água. O que ele fez? Bateu na rocha. Faz sentido sair água da rocha? Não faz. Só que se Deus falou, você escuta e obedece, acontece. Por isso que a fé está ligada intimamente em escutar a voz de Deus e obedecer. E mais, a Bíblia diz que tudo que não é pela fé é pecado. Tudo que não provém, tudo que não é originado de uma convicção que vem de Deus para o nosso coração é pecado. Por isso que nós devemos andar pela fé, não pelo que vemos. Lá em 2 Coríntios 5:7 diz, nós não andamos por vista, mas por fé. Por quê? Nós não olhamos só pelo que vemos. Nós temos que olhar pelo que vemos e também por aquilo que nos é encarregado de convicção. Tem muita gente que fala que eu tenho muita fé. E se confunde com muita fé com aquele desejo fervoroso, sabe? Aquela... eu creio que isso vai acontecer. E até se confunde fé com positivismo. Tem muita gente que ensina que de muito pensar, de muito falar, de muito desejar aquilo vai acontecer. Querido, isso não é fé, isso é presunção. Porque antes a fé tem que vir carregada de uma convicção que o próprio Deus te falou. E essa convicção não pode ir contra o próprio Deus. Me fez lembrar agora um caso de um pastor simples que leu a palavra e por um erro de gramática ele lê assim, vá e adultera. E ele cai adultério com outra mulher. Isso é alguma coisa que aconteceu no Brasil de verdade. Esse homem, ele leu uma passagem que está em Oséias, que fala assim, vá e adultera. E esse homem se deita com outra mulher e ele entendeu que era a vontade de Deus se deitar com outra mulher. Eu não vou julgar as intenções dele. Só que a palavra, sabe o que dizia a palavra? Gramaticalmente? Vá, vírgula, adúltera. Estavam para adúltera ir embora, não para vá, adultera. Isso é um acontecimento real, inclusive virou meme na internet aqui no Brasil. Então, para te provar que nem tudo que nós recebemos e cremos vem do Evangelho, vem de Deus. Você sabia que o próprio Satanás pode revelar coisa para vocês? Te trazer engano, semente de engano no seu coração? Por isso que é muito importante. Tudo que você crê, tudo que vier um desejo fervoroso, passa pelo crivo da Escritura. Busca aconselhamento.
à medida que você vai amadurecendo, eu creio que você vai discernindo melhor o que é fé e o que não provém de Deus. Porque você vai conhecendo mais a Deus. Deus vai se fazendo mais conhecido para você. Mas a fé realmente é duas letrinhas que traz ensinamentos profundos, certo? É muito profundo, hermano. Muy profundo. A mí me gustaría, para acompañar lo que Marcos está diciendo, la Escritura señala que la fe es un don de Dios. Efesios 2:8 nos dice así. Por lo tanto, es una dádiva que Dios provee al ser humano y que nace de Él, de su buena voluntad. No que el ser humano consiga la fe, no que el ser humano vaya al supermercado y compre un gramo de fe. No que el ser humano compita en una carrera, llegue primero y gane la fe. No es así. La fe viene siempre de la mano de la gracia, ¿verdad? La fe, si Dios te provee fe por gracia, Sí. nunca van a estar separadas, están abrazadas, amarradas. Y a la vez, lo que la Escritura dice que la fe, lo que si bien es un don de Dios, es un don que Dios nos provee para que nosotros le creamos a Él. Entonces, es como, por ejemplo, Dios quiere hablar con Marcos, quiere decirle a Marcos, pero Marcos no tiene cómo comunicarse con él. Entonces, ¿qué hace Dios? Vamos a suponer que esta es la fe y Él se la provee, recibe ahí. Y en base a eso que Dios le provee, ahora puede haber una comunicación. Olá, Deus. Puede haber una comunicación. Es un ejemplo muy sencillo, la verdad, pero es solamente para ejemplificar lo que Dios hace cuando nos provee fe. O sea, nosotros podemos tener mucho coraje, mucho deseo, muchas ganas de que algo resulte, pero si Dios no provee esa fe, no va a resultar. Amém. Tiene que necesariamente nacer de Él. Por lo tanto, si es que hay un hombre de fe en la tierra, ese hombre de fe es un milagro que Dios ha provisto a este hombre. Amém. Si hay 10 hombres de fe en la tierra, son 10 milagros de Dios. ¿Por qué? Porque ningún hombre genera fe, ningún hombre gana fe, ningún hombre consigue fe, ningún hombre merece fe. Si es que alguien realmente es un hombre de fe, es porque Dios le proveyó a ese hombre, por su gracia, del don de la fe, para que ese hombre crea en él. Amém. Marcos decía, no porque yo crea con todo mi corazón que algo va a acontecer, significa que va a acontecer. Sim. Tiene necesariamente que Dios primero hablar. Dios tiene que hacernos saber a nosotros que algo va a acontecer. Y yo no estoy creyendo que ese algo va a ser llevado a cabo por medio humano. Porque muchas veces nosotros vamos a ver hacia adelante y no vamos a ver cómo algo se puede realizar. Pero yo voy a creer no por lo que estoy viendo. Yo creo, ¿por qué tú crees tanto? Porque Dios me proveyó de la fe y Él dijo que lo va a hacer. Es así de sencillo, es así de simple. Entonces, ahora, esto no es sencillo realmente, esto es muy profundo. Tiene que ver con una relación íntima entre Dios y el hombre. Tiene que ver con una interacción sobrenatural que Dios provee al propio ser humano. E a iniciativa sempre vem dele. Exactamente. Entonces, la fe se ha mal entendido, se ha mal interpretado. Hablando un poquito de este tema, volvemos al video anterior, que hay mucha creencia errada que se hace llamar fe y oculta la verdadera fe, la fe que está en la Escritura, que es la que Dios provee al hombre de forma unilateral por gracia, para que el hombre pueda creer en Él. Porque si Dios no hace esto, el hombre no puede creer en Él. Impressionante. Aun cuando el hombre tenga todos los argumentos, no va a creer. Eu acredito que, de alguma maneira, Deus sempre se mostra de maneira soberana para nós, para que toda boca se cale. Ele fala quando quer, com quem quiser, porque Ele é soberano, Ele é criador, Ele não deve nada para a criatura. E indo em linha que você está falando, eu achei muito pertinente você ter falado, porque realmente a fé ela é um dom de Deus. Um dom significa que não vem de nós, é algo entregue, provisto. E Paulo ele fala em Efésios 1,16
que ele ora para que os éfesos recebam o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Cristo, para que sejam iluminados os olhos do entendimento. Eu não sei o que é esses olhos do entendimento, mas eu sei que é algo espiritual, não são nossos olhos carnais. Significa que existe algo tapando a gente. E a Bíblia também fala que Satanás trabalha para que o evangelho não seja iluminado em nossas vidas. Então o trabalho de Satanás é ocultar o evangelho. Qual é o nosso trabalho? Apresentar o evangelho. E se ele ora pelo espírito de sabedoria e revelação, vai em linha justamente que é um dom, que é o espírito entregando um presente para você. Sabedoria, revelação e o nosso coração, nós como ente individual, recebendo essa sabedoria e revelação, nós podemos homologar, crendo ou não crendo. Não, Deus, isso não é para mim, não. Não quero isso. Tchau. Ou, amém, é verdade, é isso, a atitude do centurião, se colocando numa atitude humilde, sim, tá certo, imagina um centurião, chefe de homens, máxima autoridade, se colocando humilde, e nós, às vezes, aqui, não somos nada, temos uma atitude altiva. Eu acredito que o mistério de viver pela fé é viver uma atitude humilde, crendo que o Senhor está no controle sobre sua vida, crendo que não somos nada, que toda a obra em nossas vidas vem dele, por meio dele e para ele. A Bíblia diz que é ele quem opera tanto o querer como o realizar. Paulo chega a dizer, ele fala assim, eu fiz muitas coisas, mas não por mim, mas pela graça de Deus em minha vida. Veja que até a graça é uma ferramenta, é um dom em nossas vidas para nos capacitar em vivermos por fé. Gente, é um mistério, porque viver por fé é viver dependente do Criador. É aquilo que nós falamos no vídeo anterior, é tirar toda a possibilidade de uma obra nossa. É viver creyendo. É viver crendo. Nada más. Rapaz, É muy... por um lado é libertador, por outro lado é assustador, porque significa que a nossa salvação não depende de nós mesmos. Nuestra vida. Nossa vida não depende... O que depende de nós, mano? É chocante, né? Eu já escutei muito. Faz a tua parte, que Deus faz a parte dele. Rapaz, eu não quero fazer besteira, não. Deixa Deus fazer isso tudo 100%. Aí Deus fazendo 100%, Ele me convence em fazer as coisas. Aí eu atuo por fé. Vê a diferença? Não é eu que estou fazendo a minha parte, Deus faz a dele. É Deus fazendo 100% e eu só obedeço. Ele me capacita para andar, Ele me dá hora para respirar, Ele permite que o fluxo do sangue leve nutriente para todos os meus órgãos. Os glóbulos vermelhos levam nutriente para todas as minhas células nutrem com oxigênio em todo o meu corpo. Rapaz, o que eu faço? O meu coração bate sozinho. Eu não tenho que forçar a piscar, o meu olho pisca sozinho. Imagina se eu tivesse que pensar para bater meu coração. O tempo todo, não esquece de bater o coração para o sangue ir para o seu corpo inteiro. Rapaz, o que eu faço? É Deus fazendo tudo. Quando dormimos, não nos programamos para respirar. Exato, respirando. Não esquece de respirar aí, rapaz. Você que tá vendo o vídeo, É interessante, né? Dá pra gente trazer um paralelo da obediência, viver por fé, como nossos órgãos funcionam sozinhos. Sí. São alguns órgãos que nós controlamos, os músculos, o olho, a boca, a língua. Yo creo que a veces estamos tan ocupados en nuestro proyecto, en nuestra propia problemática de vida, qué sé yo, que dejamos de ver lo evidente, hermano. Dejamos de ver algo tan sencillo como lo que tú estás mencionando. Que realmente no es sencillo, hermano. Es sumamente profundo, es sumamente... Te impacta. Porque claro, Marcos decía, yo no programo mi corazón para que siga latiendo. Él sigue latiendo porque el Señor Jesucristo, Él entonces, y esto lo hemos naturalizado tanto, que estamos quizás perdiendo de vista la sencillez y la grandeza del Evangelio. Me parece que
que si comenzáramos a recibir mayor revelación con respecto a lo que estamos hablando, nuestra fe comenzaría a ser nutrida, alimentada, de tal manera que empezaríamos a ver cómo el Señor nos sostiene, cómo el Señor nos mantiene en todas las áreas de nuestra vida. La Escritura dice que el justo vive por su fe, el justo por la fe vivirá. Otra vez lo vuelve a repetir. Lo menciona Romanos, lo menciona, si no me equivoco, Corintios, ahí no estoy seguro. Lo menciona Hebreos. No, Gálatas lo menciona. Hebreos. Entonces, es recurrente, es repitente en la Escritura este llamado. Es realmente importante. Y mira cómo será que la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. O sea, ¿hasta dónde abarca ese vivirá? ¿Será solamente en tu relación con el Señor? ¿O tiene que ver con todo lo que tú eres, con toda tu vida? Es impresionante. Yo creo que realmente nosotros no tenemos idea. No tenemos idea de la grandeza de nuestro Senhor. Sabe que eu estava pensando agora que eu escutei uma vez o John Bevere, não sei quantos conhecem, ele é um escritor americano, tem um livro sobre a glória de Deus. Depois eu posso passar a recomendação do livro. Ele faz uma frase, ele coloca uma frase que eu achei muito interessante. Ele fala assim: os apóstolos só morreram da maneira que morreram porque eles tinham muita fé. Uhum. Aí eu fiquei pensando, por que ele disse isso? Comecei a meditar. Pedro, quando Cristo morreu, quando Cristo estava sendo crucificado, negou Cristo 3 vezes. Faltou fé. Só que existe um Pedro antes da ressurreição de Cristo, um Pedro depois da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele falou assim: vá, fique em Jerusalém até o Pentecoste, que vai descer meu Espírito. Rapaz, quando tem o advento do Pentecoste, quem conhece a Escritura, está escrito lá em Atos, Pedro ele prega na multidão com tanta autoridade, um pescador, briguento, iracundo, covarde, que negou 3 vezes a Jesus Cristo, de repente vira um pregador eloquente, falando com palavras de sabedoria, 3.000 pessoas, 3.000 homens se convertem. A ponto de ele ser crucificado em X, ele foi crucificado, ele se negou a ser crucificado como Cristo, ele não se achava digno de ser crucificado como Cristo, e ele pediu para ser crucificado em X. Rapaz, de um homem que negou Cristo 3 vezes, se transforma totalmente num homem que morreu em X. Você vê o tamanho da fé que foi incorporada nele? Agora, o que precisou acontecer? O Espírito Santo habitar nele. O Espírito Santo guiar a sua vida. Esse dom de celestial entrar no seu corpo e fazer ele um homem virtuoso como ele foi. A ponto dele morrer pelo que cria. A ponto dele dar a sua vida. E não foi só Pedro, a gente pega todos os apóstolos. Todos os apóstolos morreram, com exceção de João. João, que ele morre por causas naturais, de velhice. Todos morreram de uma causa terrível. O outro foi crucificado de ponta cabeça, o outro foi degolado. Rapaz, por quê? Porque eles tinham muita fé. Porque se eles não tivessem fé, ia vir as provações, ó. Não, eu não vou morrer por isso aí não. Isso aí talvez nem seja verdade. Ninguém morre por aquilo que não acredita. As pessoas só morrem por aquilo que crê veementemente. E nadie cree se Deus não lhe provee de la fé. Aí chega no outro ponto que eu queria chegar. Jorge, como que se é dado a fé? Como que as pessoas podem crer? Está escrito em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. O que você quer dizer a respeito disso, não? A ver, este es un tema polémico dentro de la creencia popular evangélica, del mundo de iglesia, ¿verdad? Porque la gente cree que lo que la Escritura está diciendo es que... Bueno, hay 2 creencias un poco. La primera es, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí. Creen que dice así, pero la Escritura dice, así que la fe viene por el oír, coma, y el oír por la palabra de Dios. Sí. O sea, hay gente que, primero que todo, la primera comprensión
no es la correcta, la segunda es la correcta. Con una separación, Uma vírgula. claro, con una coma que explica que el oír, la capacidad de oír, viene por medio de la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos entender también que Marcos leyó en un principio que la fe es la suma de convicción más certeza. Esto da fe. Y es verdad que la escritura es la palabra de Dios. Y nosotros debemos citar la escritura siempre. Toda predicación debe nacer de la escritura misma. Pero que la gente sepa la escritura, porque la gente lea la escritura solamente, no necesariamente les va a dar fe. Tengo un buen ejemplo. Hubo un hombre que una vez él dictó una charla bíblica y él sabía mucho con respecto a la escritura, citaba los libros, los versículos. Era un hombre que realmente llamaba la atención, pero él era ateo. Entonces, ¿cómo es que un hombre que sabe tanto la palabra de Dios dice ser ateo? Entonces, aquí, ¿qué te parece? Entonces, ¿cómo ocurre aquí para que se lleve a cabo que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios? Este oír, ¿verdad?, que aparece aquí en Romanos 10:17, tiene que ver con la intervención, con la revelación que Dios nos provee. Exactamente, tiene que ver porque cuando tú oyes la escritura, cuando alguien comienza a predicarte el evangelio, te cita la escritura, tú mismo tú la lees, tú tienes una certeza externa. Y si aquel hombre que te está predicando te dice, yo conozco al Señor y yo sé cómo era antes y una vez que el Señor me alcanzó, mi vida mudó, mi vida cambió, Él te está dando una certeza externa. Un predicador que realmente es hijo del Señor, o cualquier hijo del Señor que te predique, Él te va a dar una certeza externa a medida que Él te va citando la escritura y Él te va diciendo esto es así, te lo va explicando. Y también su propia vida dice mucho, porque Él ha vivido esto que está explicando. Pero solamente esto te está dando una certeza externa. Aún no te da una convicción. Porque nosotros podemos predicar el evangelio. Debemos predicar el evangelio. Podemos ser minuciosos, ser claros, enfáticos, poner buenos ejemplos. Pero la convicción, nosotros los hombres no podemos proveerla. ¿Me entienden? Sí, claro. Esta es la convicción. El predicador da la certeza externa y Dios provee la convicción interna. Amén. Dios también puso al predicador, Dios también dio su palabra, Dios finalmente hace todo. Pero es la suma de esto externo más lo interno, lo visible, lo invisible, lo palpable y lo que no se puede palpar. Es lo que hace la fe. Y esta es una intervención, un momento, un tiempo preciso que Dios provee en la vida de un hombre. Y ahí el hombre recién puede decir que él la recibió. Es una intervención sobrenatural. Es algo que Dios provee. Es Dios que puso a un predicador, es Dios que te puso a ti ahí en ese lugar a oír a ese predicador, y es Dios mismo que tomó esa palabra que el predicador citó, ese versículo que él citó, y él abrió tu entendimiento y te reveló lo que él quería decir. Si esto no ocurre, saiu uma mentira, entrou a verdade. si esto no ocurre, si esta intervención sobrenatural no ocurre, no hay fe. Y esto explica a estos teólogos que no creen. Para mim, quando você me perguntou como o cara conhece a Bíblia, conhece a Gênesis, Apocalipse, mas é ateu. Para mim é simples. A Bíblia, escuta bem, a Bíblia é só papel e tinta. É papel e tinta, isso aqui foi impresso. O espírito da Bíblia... Não, cuidado como falo, né? A Bíblia não tem espírito. Mas o Espírito Santo, ele é o único capaz de descriptografar essas escrituras. Isso aqui está encriptografado. O ser humano não tem a capacidade facultativa de entender isso aqui por lendo.
lendo papel e tinta. Existe o Espírito Santo, que é o único capaz de descriptografar a Escritura. A Escritura é por revelação. Eu não estou falando de uma revelação. Tem muita gente que quando fala em revelação imagina um anjo aparecendo. Não. A revelação é a convicção interna acontecendo em você e Deus falando com você a respeito da Escritura. Sabe quem manejava a Escritura também? E era ateu? Não, esse não era ateu, esse crê em Deus. Satanás. Satanás, quando foi tentar Jesus no deserto, sabe como ele tentou? Com a Escritura. Ele falou assim, ó, está escrito, assim, cínico, está escrito. Se você se jogar, se você cair, Deus dará ordem aos anjos a teu respeito. Aí depois ele fala, está escrito que nenhum dos seus filhos vão passar fome, então dá ordem para que essa pedra se torne pão. Rapaz, a gente vê hoje esses coaches de púlpito usando pura palavra de Deus. E parece que transmite uma certa espiritualidade e endossa tudo que eles estão falando. Cuidado com essas pessoas que usam a palavra de Deus para os seus próprios interesses. Ou para fazer você buscar avareza, fazer você buscar dinheiro. Rapaz, o que mais tem por aí é a gente ensinando a palavra de Deus para você ficar rico. Não sei como é que tá no Chile lá, mas no Brasil tem muito coach ensinando que você tem que destravar o seu mindset porque o dinheiro é bom. Aí, rapaz, eu não vou entrar nessa seara, mas acho que vocês entenderam o meu ponto. Que qualquer um pode manejar a palavra de Deus. Existem muitas pessoas enganadoras. E Paulo falou que estaria muitos anticristos por aí, ensinando falsa doutrina. E muitos, na verdade, nos fins dos tempos, pagariam para que as pessoas falassem aquilo que quer escutar, com comichão no ouvido. Eu não sei exatamente como fala, mas ele dá a entender isso, que muita gente pagaria as pessoas para falar aquilo que quer escutar. Enfim. Uma vez uma pessoa muito sábia falou para mim, tudo que você for fazer para Deus, faça de maneira simples. Eu acredito que, como você falou, o Evangelho é simples, a Escritura é simples, ele traz uma simplicidade na vida. Ele traz um baixo perfil, ele traz uma humildade, ele traz um caráter admirável. Então que o Senhor possa abençoar a sua vida. Me gustaría mencionar, en base a lo último que tú estás diciendo, la actitud del centurión romano es una actitud que todo hombre que realmente ha recibido fe debiese tener. Amén. Porque cuando tú has recibido fe, tú entiendes que tú no lo lograste, que tú no lo ganaste, que tú no lo merecías, sino que te lo dieron por gracia. Y esto genera una sensación de humildad delante del Señor, de no querer robarle a Él la gloria. Y lo mismo pasa cuando alguien está bajo autoridad. Si tú recibiste autoridad realmente de parte del Señor, tú sabes que tú estás bajo autoridad. Porque nadie recibe autoridad si no está bajo autoridad. Sí. Porque alguien te tiene que delegar esa autoridad. Alguien que es una autoridad aún por sobre ti. Entonces, fe viene por gracia. Y si esta fe te da a ti autoridad para predicar el Evangelio, te da a ti la herramienta necesaria para transmitir la verdad del Evangelio, Amén. no debiésemos jactarnos de esto, porque no lo obtuvimos, lo recibimos por gracia, solo por gracia, y es algo que Dios mismo proveyó a nuestra vida. Amém. Por último, tem uma passagem que Pedro anda sobre as águas. É uma passagem muito curiosa, porque a Bíblia mostra que eles estavam fazendo uma travessia no mar e começou uma tempestade e eles ficam todos assustados. De longe eles veem um fantasma. Quem que era? Na verdade, Jesus Cristo andando sobre as águas. E Pedro olha assim, se tu és o Cristo, me chame, que eu vou até você.
Jesus falou 3 letrinhas. Vem. Pedro andou sobre as águas, até que ele começou, a Bíblia fala que ele começou a olhar as ondas, ele começou a se assustar, se afundou. O curioso, Pedro, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre 3 letras, vem. Porque se Deus falou vem, inclusive a água se torna um material sólido para a pessoa caminhar. E eu vejo muita gente, eu já escutei história de gente que, de maneira presunçosa, falou assim, porque Pedro andou sobre as águas, então eu também tenho capacidade de andar sobre as águas. E vai lá, começa a andar, se afunda. Tem história até de gente que morreu, né, com essa presunção. Não sei o quão verídico é, mas isso mostra que a fé, ela está ligada à palavra de Deus. Se Deus não fala, não adianta o seu coração encher de vontade de fazer alguma coisa. Esteja resguardado que primeiro vem a certeza externa e depois a convicção interna. Tem que estar ligado. ¿Vale? Quería finalizar isso. Perfecto, hermano. Bueno, y para terminar nuestro video nos despedimos entonces. Muchas gracias a nuestros amigos, hermanos que nos han visto, que llegaron hasta acá en este video. Sí. Bueno, si les gustó el video, ¿qué es lo que tienen que hacer, Marcos? Tem que curtir, comentar, compartilhar, inscreve no canal, manda para seus famílias, manda para aquela pessoa que você está precisando escutar esse tema, tá? Manda para aquela pessoa. E também, se você tiver um tema que você quer muito escutar de nós, escreve aí embaixo. Talvez vire um tema próximo vídeo. Podría ser. Bueno, amigos, un abrazo, cariños a todos y como dije en el video anterior, cuando Marcos dice curtir se refiere a dar like. Like, le gusta? Que te guste. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.